A estação 13 sempre esteve ali, escondida entre as linhas esquecidas da cidade, como uma cicatriz mal curada no mapa urbano. Para a maioria das pessoas, era apenas mais um ponto de passagem feio e esquecido. Para mim, porém, aquele lugar se tornou um refúgio silencioso, um espaço onde eu podia existir sem que o passado me agarrasse pelos ombros. Depois de 2 anos tentando me recompor de um relacionamento que me deixou esvaziada por dentro, eu encontrava na rotina do trem das 6 um tipo estranho de conforto. Era previsível, era seguro, era ambácio. E pela primeira vez na vida, o vazio não machucava. Naquela sexta-feira, o céu estava carregado, pesado, como se refletisse exatamente o que eu sentia por dentro. As nuvens escuras anunciavam uma chuva, que parecia me seguir há dias. O vento frio cortava o ar, trazendo o cheiro úmido de madeira velha e metal oxidado. A plataforma estava quase deserta. Apenas um casal discutia baixinho perto da entrada. E um senhor cochilava encostado à parede. Escolhi meu banco preferido. O mais antigo, com rachaduras profundas, e a tinta descascada, revelando camadas de histórias que ninguém mais parecia lembrar. Assim que me sentei, senti um pequeno estalo sob a coxa, como se eu tivesse pressionado algo sem querer. Franzi a testa e passei a mão pelo assento, até encontrar um papel dobrado em 4. A borda estava úmida pela chuva que pingava do teto da plataforma. A textura do papel era áspera, rígida, como se tivesse envelhecido ali, preso entre as tábuas, esquecido pelo próprio tempo. Hesitei antes de abri-lo. Talvez fosse lixo. Talvez fosse algo íntimo, que eu não deveria ler. Mas havia alguma coisa naquele papel, menos algo que parecia me chamar, me puxar, como se carregasse um peso que precisava ser dividido. Desdobrei o bilhete devagar. A tinta estava borrada em alguns pontos, mas ainda forte o suficiente para ser lida. E quando li as palavras, senti como se o ar tivesse sumido dos meus pulmões. Se alguém encontrar isso, por favor, me ajude. Eu não tenho mais para onde correr. Autor apenas uma inicial, nenhum sobrenome, nenhum detalhe. E a data, escrita no canto, 19 de agosto de 2022. Um arrepio subiu pela minha nuca. Era um pedido de socorro. Um grito silencioso, preso no papel, esquecido por 3 anos. Releio tantas vezes que quase consigo ouvir a voz por trás da letra inclinada, tensa, ansiosa. Era como se aquele bilhete tivesse sido escrito por alguém à beira do colapso. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo parecido com empatia profunda. Como se reconhecesse aquela dor. Como se aquela frase tivesse sido escrita por mim anos atrás, quando eu também me sentia encurralada, sufocada, invisível, sem ter para onde fugir menos. Mas nunca tive coragem de pedir ajuda a ninguém. O trem chegou, o chiado das portas me trouxe de volta. O casal discutindo subiu apressado. O senhor acordou, assustado, e também entrou. Fiquei sentada com o bilhete entre os dedos, como se fosse um fragmento de um quebra-cabeça que eu não sabia se queria montar. Quando me levantei, guardei o papel na bolsa menos, e me perguntei por que fazer aquilo parecia tão importante. Em casa tomei banho, preparei um lanche, tentei ver uma série. Não adiantou. O bilhete parecia ter criado raízes dentro de mim. Era como se cada letra tivesse se agarrado às minhas memórias antigas, puxando para a superfície
tudo aquilo que eu preferia esquecer. Eu mesma já tinha escrito pedidos silenciosos, como aquele menos, mesmo que nunca tivessem chegado a ninguém. Decidi pesquisar. Não sabia exatamente o que procurar. Digitei desaparecido 2022. Depois, refinei autor desaparecido 19 de agosto. Eu não esperava encontrar muita coisa menos. Mas então, uma manchete chamou minha atenção. Jovem fotógrafo desaparece em circunstâncias misteriosas. Data: 19 de agosto de 2022. Nome: Adrian Moura. Meu coração disparou. Cliquei. A matéria mostrava a foto dele. Olhos escuros e intensos. Barba rala. Expressão carregada. Algo no olhar dele me deixou desconfortável. Era como se eu já tivesse cruzado com ele antes. Talvez na própria estação. Era difícil explicar, mas aquela imagem parecia me encarar de volta, quase como um pedido mudo. Eu tentei avisar. A reportagem contava que Adrian morava sozinho, trabalhava como fotógrafo freelancer e gostava de registrar cenas urbanas. Costumava frequentar a Estação 13. Amigos disseram que, semanas antes de desaparecer, ele repetia que estava sendo seguido, parecia paranoico. E então sumiu, sem rastros, sem explicações. Caso arquivado. Fiquei olhando para a foto dele por muito tempo, como se esperasse que ele piscasse, que se movesse, que me dissesse o que fazer. Fechei o notebook, mas não consegui afastá-lo da mente. O bilhete pulsava mesmo trancado na gaveta. No dia seguinte, acordei com a sensação de que precisava voltar à estação. Chovia novamente, uma chuva fina, fria, constante. Quando cheguei lá, encontrei o mesmo vigilante, sentado dentro da guarita, lendo um jornal amassado. Aproximei-me. Com licença. O senhor trabalhava aqui em 2022? Ele levantou os olhos. Devagar. Trabalhava sim. Por quê? Mostrei o bilhete. O homem franziu o senho, respirou fundo e coçou a barba. Eu lembro desse rapaz. Ele vinha aqui todo dia. Tava sempre olhando para trás, desconfiado. Uma vez, disse que alguém estava seguindo ele. Ele fez uma pausa e suspirou. Correndo pela chuva, cada gota fria parecia um aviso. Meu coração batia no mesmo ritmo frenético das minhas passadas no asfalto molhado. Ao meu lado, Adrian, com o rosto marcado pela exaustão e pelo medo, me puxava para um beco escuro. Foi ali, entre o cheiro de lixo e a escuridão, que ele finalmente me contou tudo. Anos atrás, sua câmera capturou mais do que uma paisagem. Ele fotografou um encontro secreto, rostos de pessoas tão poderosas que o forçaram a desaparecer. Agora ele estava de volta, não por vingança, mas para salvar um inocente. As provas, fotos e áudios
estavam em um pequeno pendrive que ele segurava com força. Na estação, as sombras nos seguiram de perto. Encontramos refúgio em um depósito abandonado, o ar pesado, com poeira e silêncio. Escondidos atrás de caixas velhas, no escuro, senti o perigo se aproximando, mas também uma estranha conexão com aquele homem desesperado. A decisão era minha: ajudá-lo e arriscar tudo, ou abandoná-lo ao seu destino. A tarde passou arrastada, como se o tempo quisesse me impedir de chegar à noite. Meu coração pulsava em um ritmo estranho, desde que aquelas novas palavras surgiram no bilhete. Eu me perguntava como era possível uma mensagem aparecer 3 anos depois, escrita com a mesma letra e a mesma angústia. Meu corpo parecia saber a resposta antes da minha mente. Aquilo não era coincidência. O dia deu lugar a um início de noite cinzento, e eu passei horas andando de um lado para o outro dentro do meu apartamento. Eu falava para mim mesma que não deveria ir, que era loucura, que eu poderia estar caindo numa armadilha, mas ao mesmo tempo havia algo dentro de mim que me puxava para lá. Um fio invisível, uma intuição que eu não conseguia ignorar. Quando percebi, estava arrumando a bolsa. Coloquei o bilhete dentro, como se fosse meu guia, e me ouvi dizer: só vou até lá. Só para ver. Só para ter certeza. Era uma mentira óbvia. Eu já sabia que não voltaria sem respostas. Saí de casa no fim da noite, enquanto a cidade parecia se encolher sob a garoa gelada. As ruas estavam vazias, iluminadas apenas por postes tristes e algumas janelas solitárias. Caminhei até a estação, como quem caminha para um destino marcado. Meu coração batia tão forte que eu quase conseguia ouvi-lo no silêncio da rua. Quando virei a esquina, a estação 13 estava ali, mais escura do que eu jamais a tinha visto. Um trem havia acabado de sair, deixando para trás um rastro de vapor e um silêncio desconfortável. O vento fazia as folhas dançarem pelo chão molhado, as luzes tremeluziam, e algumas nem acendiam mais. Respirei fundo antes de entrar. A plataforma estava completamente vazia, sem o casal discutindo, sem o senhor dormindo, sem ninguém. Apenas eu, e a sensação de que aquela noite jamais deveria ter acontecido. Me sentei no mesmo banco de antes, segurando a bolsa com força. O silêncio era tão intenso que eu conseguia ouvir meus próprios pensamentos. Pensei em me levantar e ir embora. Mas antes que eu fizesse isso, ouvi passos. Passos lentos, leves, quase silenciosos, mas que ecoaram como trovões no meu peito. Olhei. Ficamos ali, no escuro absoluto do depósito abandonado, por minutos que pareceram horas. Eu ouvia o sangue pulsando nos meus ouvidos. Cada respiração minha parecia alta demais. Cada vez que o vento batia na porta metálica, eu tinha certeza de que alguém estava prestes a entrar. A proximidade de Adrian, sua respiração trêmula, o calor das mãos frias, tudo parecia fazer parte de uma realidade paralela, como se eu tivesse sido empurrada para dentro de uma história que não tinha escolhido viver. Quando finalmente ouvimos o som dos passos se afastando, Adrian ergueu a cabeça devagar, atento a qualquer ruído. Eu quase não respirava. Acho que eles foram menos, sussurrou, mas sem certeza, por enquanto. A frase final me gelou. Eu sabia que minha vida não voltaria a ser a mesma, e ao olhar para ele, percebi que a dele também não poderia voltar ao que era menos, se é que algum dia houve normalidade. Ele puxou o celular do bolso, ligou a lanterna
e apontou para o fundo do depósito. A luz revelou uma pilha de caixas destruídas, paredes descascadas, poeira antiga. Parecia um lugar onde a própria esperança havia morrido anos antes. Precisamos sair daqui? Ele disse. E ir para onde? Perguntei, sentindo minha voz tremer. Adrian respirou fundo. Para um lugar seguro, ele hesitou. Seguro o suficiente. Era tudo o que tínhamos. Ele abriu a porta lentamente, verificou o lado de fora e fez sinal para que eu o seguisse. A chuva ainda caía fina, mas agora a noite parecia respirar de forma diferente, como se nos observasse. Cada sombral parecia o suspeita. Cada ruído parecia prenúncio de desastre. Seguimos pelos fundos da estação até uma rua lateral pouco iluminada. Adrian andava rápido, mas com cautela. Tinha o hábito de olhar para trás, para os lados, para cima. Sua paranoia tinha raízes, e eu começava a entender por quê. Onde estamos indo? Perguntei finalmente. Para o lugar onde escondi tudo. Ele deslizou a mão no cabelo molhado, o pendrive, as fotos, as gravações, as provas, tudo. Eu engoli em seco. O peso daquilo se tornava cada vez maior. E por que não entregou isso antes? Perguntei. Ele parou, olhou para mim com uma expressão que misturava exaustão e medo. Por quê? Se eu entregasse, eles me matariam antes de alguém conseguir investigar. Fez uma pausa. E agora, eles sabem que eu voltei. Eu queria confortá-lo, mas não sabia como. Tudo o que eu conseguia fazer era acompanhá-lo, mesmo que minhas pernas estivessem tremendo. Andamos mais algumas quadras, até chegar a um pequeno galpão fechado, trancado com um cadeado velho. Me ajuda aqui, ele pediu. Segurei a lanterna enquanto ele arrombava o cadeado com uma ferramenta improvisada. Quando a porta finalmente abriu, um cheiro de mofo e madeira úmida tomou o ar. Entramos rapidamente, e ele fechou atrás de nós. O galpão era pequeno, quase claustrofóbico. Havia uma mesa velha, algumas caixas empilhadas e um colchão jogado no canto. Ele acendeu uma lâmpada fraca presa a um fio improvisado. Você morou aqui? Perguntei, olhando ao redor. Por algumas semanas? Sim, respondeu, mas nunca ficava num lugar só. Precisava me mover o tempo todo. Ele se ajoelhou ao lado de uma das caixas e tirou de dentro uma sacola preta. Eu observava em silêncio, sentindo que estava prestes a tocar uma verdade proibida. Ele abriu a sacola e tirou um pequeno pendrive prateado. Era simples, discreto, quase decepcionante pela importância que carregava. Aqui, ele disse, segurando-o como se fosse feito de vidro, está tudo o que eles querem apagar. Aproximei-me, observando o rosto dele, à luz fraca. Era estranho como eu conseguia ver tanto medo e tanta força ao mesmo tempo. O que tem aí? Perguntei. Ele respirou fundo. As fotos que tirei naquela noite, e mais do que isso. Depois que fugi, monitorizei alguns dos envolvidos. Gravei conversas, fiz registros, segui rastros digitais. A voz dele parecia ganhar vida ao falar daquilo. É o suficiente para derrubar muita gente, mas isso também me torna um alvo. Ele colocou o pendrive na minha mão. O toque dele esquentou minha pele. Senti que aquele objeto tinha o peso de uma sentença. Adrian, por que você está me dando isso? Ele segurou minha mão por cima do pendrive, firme e com um olhar que me atingiu profundamente. Porque se algo acontecer comigo,
Alguém precisa continuar. E você? Ele engoliu em seco. Você enxerga além do medo. Você viu o bilhete. Você voltou. Você tá aqui agora. Meu coração batia com força demais. Eu não sei se consigo, sussurrei. Eu também não sabia. Menos ele respondeu. Até precisar. O silêncio que se instalou foi diferente de tudo o que eu já tinha vivido. Era um silêncio que gritava, que apertava, que conectava. Mas antes que eu pudesse responder, ouvimos algo. Ruído. Seco. Depois outro. Adrian. A noite foi cruel. Não dormimos. Nem era possível. Adrian e eu passamos horas escondidos, mudando de ponto em ponto, fugindo de qualquer ruído suspeito. O medo era constante, como se cada sombra carregasse uma ameaça silenciosa. Andávamos rápido, sem olhar para trás, mas sempre atentos. A cidade parecia nos observar menos, cada poste aceso. Cada carro que passava devagar demais, cada janela iluminada, onde eu achava ver algum movimento estranho. A chuva continuava fina, fria. Era como se o céu também estivesse pesado com o que viria. Quando finalmente encontramos uma construção, abandonada, minimamente protegida do vento, nos encolhemos ali. Adrian se sentou encostado na parede úmida, respirando fundo, como se cada batida do coração dele fosse uma batalha vencida. Eu sentei ao lado dele, abraçando as próprias pernas, para conseguir me aquecer. "Estamos seguros aqui?" perguntei. Mesmo já sabendo que segurança era uma ilusão naquela noite. "Por algumas horas, sim," ele respondeu, mantendo a voz baixa, "até eles descobrirem que procuraram no lugar errado." Eu engoli em seco. A sensação de ser caçada não diminuía. "Como você viveu assim por 3 anos?" perguntei, virando o rosto para ele. Ele sorriu fraco. Um sorriso cheio de dor. "Não sei. Acho que quando você não tem escolha, só continua. Um dia de cada vez. Um esconderijo de cada vez. Uma respiração de cada vez." A forma como ele disse aquilo me atingiu como um soco. Havia uma solidão tão profunda, tão sufocante, que eu senti vontade de pegar aquela dor e dividir com ele. Talvez fosse isso que eu já estava fazendo, sem ter percebido. "Você não está mais sozinho?" eu disse, sem pensar. Ele ergueu o rosto devagar, e os olhos dele encontraram os meus algo ali, algo que eu já tinha sentido antes, mas que naquele instante se tornou impossível de ignorar. Ele parecia buscar em mim uma confirmação, uma âncora, um motivo. "Não deveria envolver você nisso," ele murmurou. "Tarde demais," respondi, tentando sorrir, mas minha voz saiu trêmula. Ele desviou o olhar, como se lutar contra algum sentimento fosse parte da rotina dele. Mas eu vi. Eu senti, algo tinha acontecido entre nós, menos algo que não era fruto apenas da adrenalina ou do medo. Era a forma como ele me olhava, como me tocava, como confiava em mim. E isso me assustava, porque eu também estava confiando nele. Quando o céu começou a clarear suavemente, sinalizando o início de um novo dia, Adrian se levantou. "Precisamos ir," ele disse. "A promotora começa a trabalhar às 8. Temos que chegar antes disso." Ele carregava a mochila com um pendrive como se fosse uma extensão dele. Eu coloquei a jaqueta e o segui. Caminhamos pela rua ainda vazia, com os sapatos molhados e o ar frio batendo no rosto. A cada esquina, Adrian olhava primeiro.
verificava, era impossível não sentir o medo grudado no ar. Após quase 40 minutos andando, chegamos ao prédio baixo e discreto, onde funcionava uma unidade da Promotoria Federal. O local parecia quase abandonado naquele horário, com apenas um guarda sonolento na portaria. Adrian respirou fundo. Se ela acreditar em mim, ele disse, olhando para o prédio como se fosse uma chance de renascer, acabou a fuga. E se ela não acreditar? Perguntei. Ele me olhou, e naquele instante eu percebi como ele estava cansado, como carregava o peso do mundo nos ombros. Então, nós corremos de novo. Nós me acertou com força. Ele já não dizia mais eu. Entramos juntos. O guarda nos observou com estranheza, talvez pelo estado em que estávamos menos molhados, exaustos, trêmulos. Desejam algo? Ele perguntou. Adrian respondeu. Preciso falar com a promotora doutora Rayane Torres. É urgente. Sobre o caso que ela está investigando, o caso de 2022. O guarda franziu a testa. Ela chega em meia hora. Podem esperar ali. Sentamos em cadeiras de plástico desconfortáveis. Meu coração batia descompassado. Eu sabia que, se algo desse errado, aquele seria o começo do fim, mas também sabia que, se desse certo, seria o começo de outra coisa. E eu queria que desse certo. Adrian mantinha a mochila presa ao corpo, com a mão segurando o zíper, como se qualquer segundo pudesse ser o último em que ele teria acesso àquele pendrive. Você está com medo? Perguntei. Estou. Ele respondeu sem hesitar. Mas não só do que pode acontecer comigo. O jeito como ele disse, aquilo me fez engolir em seco. A tensão crescia. A sala parecia pequena demais para o tanto de ar que eu precisava. E então, finalmente, a porta lateral se abriu, revelando uma mulher de postura firme e olhar afiado, menos como se enxergasse tudo ao redor, em questão de segundos. Quem são vocês? Ela perguntou. Adrian se colocou de pé imediatamente. Sou Adrian Moura. A promotora congelou por um segundo. O desaparecido? Ela perguntou. A voz baixa, mais firme. O próprio. E eu tenho tudo o que você precisa para derrubar quem está por trás disso. Ela estreitou o olhar, avaliando cada gesto dele. Venham comigo. Nos levou para uma sala privada. Fechou a porta e cruzou os braços. Quero ver. Adrian colocou o pendrive na mesa. Suas mãos tremiam. A promotora conectou no notebook e abriu as pastas, fotos, áudios, vídeos, imagens borradas, mas nítidas o suficiente, nomes de pessoas conhecidas, conversas gravadas, datas, localizações, provas, muitas provas. Eu assistia tudo, sentindo meu estômago virar. Aquelas evidências eram poderosas, mais poderosas do que eu podia imaginar. A promotora fechou o notebook em seguida e olhou para Adrian com severidade. Eles vão tentar matar você por causa disso. Eles já tentaram menos. Ele respondeu. Ela respirou fundo. Bem, agora você está sob minha proteção. Vou emitir mandados de prisão imediatamente. Eu senti um alívio tão grande que quase desabei na cadeira. Mas então, um estrondo ecoou no corredor, como um chute forte numa porta. Depois outro. A promotora regalou os olhos. Adrian ficou pálido. Eles não podem estar aqui. Ele murmurou. Mas estavam, antes que pudéssemos reagir,
A porta se abriu com violência, homens armados, rostos cobertos, armas apontadas para nós. E, por um segundo, eu pensei que aquele seria o fim. Mas não era. Adrian segurou minha mão menos com força, menos como se dissesse sem palavras: se esse for nosso fim, vamos juntos. Mas eu sabia, no fundo, que aquilo era apenas o início do último confronto, o momento que decidiria tudo.